Observemos aqui o mistério deste pão que Jesus Cristo chama de sua carne. Como um grão de trigo germina até tornar-se espiga, do mesmo modo a carne sairá do túmulo. Ela será igualmente um alimento que cobrirá a igreja de alegria, como o trigo quando ele é transformado em pão pelo cozimento. Mas trataremos mais abertamente dessa matéria no livro sobre a ressurreição. O Senhor disse, abre aspas, o pão que eu darei é a minha carne, fecha aspas. Confira João, capítulo 6, versículo 52. Carne esta que é irrigada pelo sangue, o qual designamos alegoricamente de vinho. Como é sabido, o pão, cortado em pequenos pedaços e mergulhados em uma mistura de água e vinho, absorve este, mas não a água. Assim também a carne do Senhor, que é o pão dos céus, absorve o sangue, tornando incorruptíveis aqueles que aspiram à salvação, e abandonado à corrupção, às paixões carnais. O Verbo é representado por diversas alegorias: carne, pão, sangue, leite, tudo que alimenta. O Senhor se dá a nós, que cremos nele, sob todas essas formas, para nos fazer dele gozar. Não me censureis por dar o nome de leite ao sangue de nosso Senhor, já que a Escritura também dá a ele o nome de vinho. Abre aspas. Lavará a sua túnica no vinho e a sua capa no sangue da uva. Fecha aspas. Confira Gênesis, capítulo 49, versículo 11. Ele afirma que adornará com seu sangue quem está unido ao Verbo, assim como ele alimentará aqueles que têm fome do Verbo. Que o sangue cria o Verbo, ou a palavra, é provado pelo sangue de Abel, que clama por Deus. O sangue não emitiria sons se ele não fosse o Verbo, aquele justo amigo. Abel é a imagem e o tipo do novo justo. O antigo sangue que clama por vingança, clama por vingança pelo novo. O sangue, que é o Verbo, interpela a Deus para indicar os sofrimentos futuros do Verbo. Contudo, a carne e o sangue que há nela reanimam-se e crescem com o leite, por uma espécie de amoroso reconhecimento. A formação da criança dá-se no ventre da mãe, a partir da união do sêmen do homem com o sangue da mulher, após a purificação menstrual. O sêmen tem a faculdade de reunir o sangue em glóbulos ao seu redor, assim como o coalho coalha o leite, tornando o corpo da criança nem muito frio, nem muito quente. Uma temperatura amena geralmente é produtiva. Já as temperaturas extremas podem causar a esterilidade. É assim que a semente apodrece na terra excessivamente umedecida e murcha na terra excessivamente seca. Ao contrário, uma terra viscosa, nem muito úmida nem muito firme, conserva a semente e a faz crescer. Alguns naturalistas afirmam que o sêmen dos animais é, em substância, a espuma de seu sangue. Diógenes de Apolônia igualmente chamou essas operações de afrodisia, palavra que significa proveniente da espuma. Confira Diógenes de Apolônia, fragmentos, página 60. Está claro, então, depois do que dissemos, que o sangue é a substância e o princípio essencial do corpo humano. Primeiramente, o sangue depositado no útero é uma espécie de substância úmida e leitosa. Esta substância compacta-se e faz carne, tornando-se embrião e tomando vida. Este mesmo sangue alimenta a criança depois do parto, dado que o fluxo do leite é o produto do sangue, e o leite é a fonte de alimento para a criança. É isso também que nos faz reconhecer que uma mulher é verdadeiramente mãe, e o princípio da ternura natural que ela tem por seus filhos. É por isso que o Espírito Santo afirma misticamente, através do apóstolo, servindo-se da linguagem do Senhor, abre aspas,
leite vos dei a beber. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Se com efeito somos regenerados em Cristo, aquele que nos regenerou alimentou-nos do leite que é Ele próprio, isto é, sua palavra. É justo que aquele que dá a vida tome logo o cuidado de nutrir a criança a qual a vida foi dada. Como essa geração é totalmente espiritual, é preciso que o alimento também o seja. Nós estamos intimamente unidos a Jesus Cristo. Primeiramente, somos seus filhos e seus aliados por seu sangue, do qual ele se serviu para a nossa redenção. Simpatizamos com ele pela palavra, com a qual ele nos nutre. Enfim, seremos incorruptíveis se desejarmos seguir suas instituições. É frequente que as amas tenham pelas crianças que lhes são confiadas um amor mais vivo e terno do que as verdadeiras mães destes pequenos. Esse sangue, portanto, que tem a mesma substância que o leite, é o símbolo da paixão e da doutrina de Jesus Cristo. Assim, cada um de nós está no direito de se gloriar por ser seu filho de Deus e de exclamar, abre aspas, eu me glorio de ser filho de um bom pai e de um sangue ilustre, fecha aspas. Confira Homero, Ilíada, capítulo 21, página 109 e capítulo 20, página 241. É evidente que o leite se forma do sangue, como já demonstramos. O leite que vem das vacas e das ovelhas é ainda outra prova. Com efeito, esses animais, durante a primavera, estação na qual o ar é mais úmido e na qual as ervas que os alimentam são mais suculentas, enche-se primeiramente de sangue, como podemos ver pela espessura das veias de suas mamas. Essa abundância de sangue produz então uma grande abundância de leite. Ao contrário, no verão, seu sangue endurece e seca com o calor, produzindo pouco leite. Há uma grande afinidade natural entre o leite e a água, como é que existe entre o alimento espiritual e o batismo espiritual. Aqueles que adicionam um pouco de água fria no leite beneficiam-se em seguida de notórios resultados. Essa afinidade existente entre a água e o leite não permite que este último azede, devido à simpatia que esses dois líquidos têm entre si. O Verbo e o batismo têm entre si a mesma afinidade que o leite e a água. O leite, que dentre todos os líquidos é o que melhor suporta a mistura com a água, purifica o corpo do homem, assim como o batismo purifica a alma pela remissão dos pecados. Misturamos também o leite e o mel, sendo essa mistura um alimento agradável para o corpo, ao mesmo tempo em que o purga. Confira Mateus capítulo 3, versículo 6, e também Marcos capítulo 1, versículo 4. O Verbo, palavra adoçada pelo amor dos homens, cura-nos de uma vez de nossas paixões e purga-nos de nossos vícios. Essas palavras, abre aspas, sua voz fluía mais doce que o mel. Confira Homero, Ilíada, capítulo 1, página 249. Parece-me poder ser aplicadas ao verbo que é o mel. Os profetas, em milhares de passagens, exaltam a doçura do verbo acima daquela do favo de mel. Mistura-se ainda às vezes o leite ao vinho doce. Confira Salmos, capítulo 18, versículo 11. E também Salmo 118. Confira Salmo 18, versículo 11. E também Salmo 118. Esta mistura é bastante salutar para o corpo. Ela é a imagem das paixões corrigidas pela união com a pureza. O vinho atrai o soro do leite e todos os corpos estranhos que podem corrompê-lo e alterá-lo. Esta é também a união espiritual da fé com o homem, que é sujeito às paixões. Ele sufoca a maldade de suas concupiscências carnais. Conduz o homem à eternidade e o faz partilhar da imortalidade de Deus. Igualmente, muitos se utilizam da gordura do leite, que chamamos de manteiga,
para alimentar o fogo de suas lamparinas. Esta é ainda uma alegoria que representa a misericórdia infinita do Verbo luminoso, que sozinho faz crer e ilumina seus filhos. Por isso a Escritura diz do Senhor, abre aspas, Ele o estabeleceu sobre uma terra alta para que comesse os frutos do campo, para que chupasse o mel que saía da pedra e gostasse do azeite que se dava nos mais duros rochedos, da manteiga das vacas e do leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros. Fecha aspas. Confira Deuteronômios capítulo 32, versículos 13 e 14. Um outro profeta, falando sobre o nascimento do Filho de Deus, disse, abre aspas, Ele comerá manteiga e mel, fecha aspas. Confira Isaías capítulo 7, versículo 15. Eu frequentemente me surpreendo a admirar a audácia daqueles que não temem ver-se a si mesmos como perfeitos e verdadeiros gnósticos, que estão inflados pela sua ciência vã e que têm de si próprio uma opinião demasiadamente alta, que o próprio São Paulo não tinha dele mesmo. Vejam, com efeito, o que diz o apóstolo falando da fé. Confira a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que a tenha eu já alcançado, ou que seja já perfeito, mas eu prossigo para ver se de algum modo poderei alcançar aquilo para o que eu também fui tomado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo havê-los já alcançado. Mas ante o que agora faço, é que esquecendo-me por certo do que fica para trás e avançando-me ao que resta para diante, prossigo segundo o fim proposto ao prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. O apóstolo não se crê perfeito senão por ter renunciado à sua antiga vida, em busca de uma melhor. Ele não se vangloria de ter conhecimentos perfeitos, mas sim deseja a perfeição. Eis porque ele acrescenta, abre aspas, e assim todos os que somos perfeitos, vivamos nestes sentimentos, fecha aspas, dando-nos assim a entender que a perfeição consiste em renunciar ao pecado e em ser regenerado na lei do único que é perfeito, para marchar uma via perfeita, diante daquele diferente, dando-nos assim a entender que a perfeição consiste em renunciar ao pecado e em ser regenerado na lei do único, que é perfeito, para marchar em uma via perfeita, diferente daquela que deixamos.